Olá, seja bem-vindo à nossa reflexão bíblica dessa semana. Esperamos que você e toda a sua família estejam bem. Vamos iniciar então com a invocação à Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envie-nos o seu Espírito para que possamos ler e interpretar este texto bíblico. Abra nossa mente para entendermos sua palavra e o significado da vida que nos foi dada. Aumentai em nós a fé que nos destes, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo do amor que a vossa graça acendeu em nossos corações. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Como nós acabamos de ouvir agora no trecho do Evangelho escrito por Lucas, novamente nós vamos tratar sobre a questão da fé. Mas antes disso, é importante a gente notar uma coisa histórica. Esse povo samaritano era rejeitado pelos judeus. Mas por quê? Eles também não eram judeus? Eram. Só que aí pelo ano 700, mais ou menos, antes de Cristo, um imperador invadiu essa cidade, levou embora as pessoas que tinham mais conhecimento e que sabiam fazer alguma coisa, levou embora e deixou ali muitos dos seus soldados para que mantivessem o domínio sobre aquela cidade. E o tempo foi passando e a amizade entre os dois povos começou a se misturar e começaram então a procriar pessoas de um povo e de outro. Isso para o judeu foi a pior das situações. Por quê? Porque tirou a pureza da raça. A raça agora se misturou com um outro povo que não tem nada a ver com o povo judeu. E por isso os samaritanos começaram a ser rejeitados. Uma outra coisa que nós podemos notar aqui nesse trecho do Evangelho é o seguinte, que não só os samaritanos eram rejeitados, mas também eram rejeitados aqueles que eram doentes, aqueles, principalmente no caso aqui, aqueles que eram leprosos. E esse povo rejeitado não tinha vez nenhuma diante do povo. E por que é que Jesus manda esses leprosos irem falar com o sacerdote? Porque o sumo sacerdote, ele tinha a obrigação de analisar se essa doença que essas pessoas tinham, que se tivesse alguma doença precisavam se apresentar para os sacerdotes, e esse sacerdote iria dizer: você pode ficar um tempo fora, quando você se curar, você volta para o convívio na sociedade. Fora isso, tem que ficar separado da sociedade. Era esse o costume que eles tinham. E quando eles se curam, voltam para o sumo sacerdote, para que o sumo sacerdote libere a volta para o convívio dentro da cidade. Bom, o que aconteceu no caso aqui que nós acabamos de ouvir aqui na leitura que o Guilherme fez do Evangelho? Aconteceu que 10
leprosos se encontraram com Jesus e Jesus pediu para que eles fossem se apresentar para o sumo sacerdote. Para dizer o quê? Será que nós estamos aptos para voltar para a sociedade? Enquanto eles estavam indo, eles ficaram curados. Foi isso que eles pediram para Jesus. Acontece que quando perceberam que estavam curados, um deles voltou para agradecer. Os outros não quiseram nem saber, nós estamos curados, é isso que nós queremos. Quando esse volta para agradecer, Jesus fala, não foram 10? Por que só um voltou? E um que era desprezado pelo povo judeu, que era um samaritano, que além de ser samaritano desprezado, também era um doente. Só esse volta. E o que Jesus fala? A tua fé te salvou. Vejam, a dinâmica da atitude de Jesus é completamente oposta à dinâmica que o povo judeu tinha. Por quê? Porque Jesus não despreza, Jesus enaltece, Jesus dá a vida e dá a oportunidade para a pessoa voltar ao convívio das outras pessoas na sociedade. Mas Jesus não foge às regras impostas no povo. Por isso manda que vão se apresentar ao sumo sacerdote. Jesus quebra a dinâmica, mas não quebra as regras. Jesus mantém o convívio. Porém, o que ele quer mostrar é o seguinte: todos têm vez diante de Deus. Ninguém é rejeitado diante de Deus. E é esse o exemplo que Jesus quer mostrar para a sociedade. Todos têm direitos, todos têm deveres, mas todos têm direitos. Não como nós percebemos. Alguns têm muito mais direitos, outros quase não têm. E outros não têm nenhum. E são completamente desprezados na sociedade. É essa justamente a dinâmica que precisa ser mudada a partir da fé. Pense nisso. Para aprofundar um pouco nessa reflexão, te convido a olhar uma certa diferença que ocorre ali nesse evangelho, que é a cura corporal e é a diferença em relação à fé que está ligado ao espiritual. Aqueles leprosos, eles foram curados, porque eles pediram, eles clamaram e tiveram ali a cura. Mas o samaritano, ele teve ali já um a mais, que é a salvação. Jesus coloca para ele, a tua fé te salvou. Nós precisamos desse olhar, de que é preciso mais. E é nessa busca de intimidade, nessa busca de alimentar a nossa fé, e retomando também a semana anterior, que falava sobre ação, esse cego, esse leproso samaritano, ele volta. Através dessa fé, ele volta para agradecer o Senhor. Ele tem ali uma atitude. E ele não é simplesmente passivo como os outros e recebi. Aliás, esse um ponto também de que nós precisamos trabalhar. Observar tudo que nós recebemos, as graças que estão disponíveis e tudo que acontece na nossa vida. Existem muitas coisas que nós clamamos, nós pedimos, acontece e depois nós não damos a devida gratidão, nós não reconhecemos de onde veio, nós não buscamos, inclusive, exaltar isso como ponto de conexão com Deus. A forma como nós olhamos as coisas é muito importante. E através dessa música, eu te convido a fazer esse exercício de gratidão, de olhar para tudo que você vivenciou, para ser esse alimento também para a sua fé, aonde Deus já manifestou na sua vida. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar.
perfume das flores, na harmonia das cores, e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar, Shue, Shua. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia eu posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. É esse olhar que nós precisamos ter, de que Deus está aí disponível. No Evangelho ele demonstra, Jesus demonstra essa disponibilidade, esse atendimento, retoma aquele olhar do Antigo Testamento do Deus que ouve o clamor e que inclusive nas próximas semanas nós vamos refletir essa importância. Mas é preciso primeiro a gente enxergar nos pequenos detalhes, nas ações, o que nós já temos. E aí sim, se necessário, nós fazermos ali como os leprosos fizeram, clamar. Vamos orar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Façamos a nossa oração. Ó Deus, nosso Pai, que em Jesus nos mostrastes a tua vontade de que sejam derrubadas as barreiras e fronteiras que nos separam, que os leprosos de todos os tempos sejam curados e integrados na comunidade. Dai-nos uma atitude aberta e acolhedora que destrua os efeitos da marginalização e nos ajude a construir uma cidade humana para todos. Que somos filhos de Deus, irmãos e irmãs sem distinção. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe nossos familiares, parentes e amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar conosco. E se ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no nosso canal, clicando aí para receber notificações quando nós postarmos aqui conteúdo. Clicar no botão gostei para aparecer para mais pessoas e no compartilhar para que você mesmo envie para mais corações a palavra de Deus. Um grande abraço, uma excelente semana. Fica com Deus.